Vocês. Mas te fala de novo. Aula de biologia em 3, 2, 1. Olá, bom dia, meu nome é Jamile, eu sou a aluna Jamile Nara e eu faço curso. Não, calma. Aula de biologia em 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Jamile Nara e eu sou aluna do curso técnico de administração da escola EP Lúcia Baltazar Costa. E hoje eu vou falar sobre citologia. Agora deixa eu rodar que essa não vai dar pra ver, né? Ô vergonha, meu Deus. Primeiro vamos falar sobre citologia. Citologia é o ramo da biologia que a gente estuda as células. Então é o estudo das células. E nele compõe a teoria celular, que nos diz que todos os seres vivos são compostos por células. Ou seja, para ser considerado um ser vivo, ele precisa ter células, né? E logo com isso, as células elas são unidades morfológicas e fisiológicas do nosso corpo. Existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. As procariontes elas são mais simples, elas são bem menos complexas e elas estão presentes em seres como bactérias e arqueias. Então vamos explorar um pouco das procariontes. Como eu disse, elas são menos complexas e uma das coisas que diferenciam elas da eucariontes é porque o material genético dela se encontra disperso no citoplasma, ou seja, ela não tem uma estrutura que envolve um núcleo, ela não tem a carioteca. E com isso, elas se tornam mais simples. Ela é assim. Aqui a gente tem a membrana, né? É o espaço que delimita, até porque se não tivesse membrana não teria nada para, né, ficar com a bichinha, seria nada. A gente tem os ribossomos, ó. Os ribossomos, a função dele é fazer a síntese de proteínas. E aqui a gente encontra o material genético dela, que é onde tem as informações dela, o DNA. As células procariontes, elas, como eu disse, estão presentes em bactérias e arqueias. E ela pode estar presente em seres unicelulares, que unicelulares são seres que são constituídos por apenas uma célula. Agora eu vou apagar. Pensando que tá gravando aqui, né? Bom, e o outro tipo de células que a gente tem são as eucariontes. Como eu disse, elas são bem mais organizadas, bem mais complexas e ela possui o envoltório nuclear, que vai envolver o material genético, que é chamado da carioteca. Ó, vamos lá, preste atenção. As organelas, elas são estruturas membranosas que desempenham um papel na célula, uma função na célula. E eu vou passar por elas sendo bem objetiva, falando realmente só da função dela. Depois a gente pode ver aí um videozinho falando mais sobre as organelas, bem bonitinho, estrutura morfológica, fisiológica. Então vamos lá. Aqui a gente tem um núcleo. O núcleo, qual é o papel do núcleo na célula? Nele a gente tem um material genético e também a gente pode dizer que é o centro de comando das atividades celulares. Então é ele que vai mandar as informações para as organelas fazerem o papel delas bonitinhos aqui dentro. A gente tem aqui o retículo endoplasmático rugoso. A gente tem um retículo endoplasmático e ele tem duas divisões, dois tipos, o rugoso e o liso. O rugoso, ele recebe esse nome porque ele tem a presença de ribossomos. Como a gente falou, os ribossomos eles fazem a síntese de proteínas. Então ele vai ter esse aspecto rugoso por conta do ribossomo. A função do retículo endoplasmático é basicamente armazenar as proteínas que o ribossomo sintetizou. O ribossomo está lá, bonitinho, aí ele recebe o RNA mensageiro com as informações que ele precisa fazer para fazer a síntese de proteínas. Aí ele vai lá e faz a proteína dentro do retículo endoplasmático rugoso. Então, função do retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteínas. Aí a gente tem o retículo endoplasmático liso.
A função do retículo endoplasmático liso é fazer a síntese de lipídios, a produção de esteroides e hormônios. Então, essa é a função dele. Aí, aqui a gente já parte do complexo de Golgiense. O complexo de Golgiense, basicamente, a função dele é armazenar e transportar as secreções celulares. Então, ele recebe as secreções celulares, ele engloba, né, e joga para fora da célula. E também ele faz a produção de enzimas. Ele pega o retículo endoplasmático, passa as proteínas para ele modifica, ele transforma essas proteínas em enzimas. E ele também produz vesículas digestivas, os famosos lisossomos. Cadê os lisossomos? O lisossomos, ele faz essa digestão intracelular. Ele pode fazer a autofagia e a heterofagia. A autofagia é como se fosse a reciclagem das estruturas membranosas. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, uma mitocôndria que está velha, ela já tá, assim, já passou da idade de funcionamento dela, o lisossomo vai lá, ela faz essa reciclagem. Então, a autofagia é essa reciclagem das estruturas dentro da célula e a heterofagia é quando ela faz a digestão de coisas que vêm do meio extracelular. Então, por exemplo, entra uma substância dentro da célula fazendo um fagossomo, que é essa... Ele vai englobar, formando um fagossomo, né? E aí, junto com o fagossomo e o lisossomo, eles vão formar o vacúolo digestivo. E aí, eles vão digerir esse alimento ou essa substância. Aqui a gente tem as mitocôndrias. As mitocôndrias, ela faz a produção de ATP. A ATP, basicamente, é a energia que a gente necessita para fazer as atividades celulares. Então, ATP é energia da célula. E ele faz essa produção por meio da respiração celular. Aqui a gente tem os centríolos. Os centríolos, eles são formados por microtúbulos, vários microtúbulozinhos, e ela está ligada à movimentação da célula. Aqui a gente tem o citoesqueleto. O citoesqueleto, eles são fibras proteicas que exercem função de sustentação da célula. Então, ele está lá todo ligadinho, assim, todo estiradinho nas células, envolvendo todas as organelas para manter a sustentação da célula. E, deixa eu ver... acho que foi. As principais foram... A gente também tem as células eucariontes da vegetal, né, das células vegetais. E das células vegetais, o que a gente vai ter de diferentes são os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são organelas que são bem parecidas com as mitocôndrias, só que elas desempenham a função de fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é a forma como a planta, né, o vegetal, obtém um alimento, porque eles são, esqueci o nome agora, esqueci agora, mas enfim. A planta, ela recebe o alimento dela pela fotossíntese. Então, dentro a função do cloroplasto é a fotossíntese, né? Ele auxilia na fotossíntese e também eles têm clorofila dentro, que é aí a cor verdinha da planta. Dentro a gente também vai ter o vacúolo sucosselular, que ele faz o controle osmótico da célula, ou seja, quando a gente tem a presença de muita... Por exemplo, água na célula vegetal, o vacúolo vai lá e engloba essa água, ele se preenche de água para manter o equilíbrio, para que a célula ela esteja bem equilibrada. E também a gente vai ter a diferença na membrana da célula vegetal. A célula vegetal, ela tem uma parede celular mais firme, como o nome diz, parede celular. E dentro a gente tem um dos componentes, a celulose, porque as células vegetais, elas meio que têm que atuar como sua própria defesa. Então, ela tendo essa parede celular, ela se protege, né, de coisas que podem haver. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas e fique ligado nos próximos.